Boa tarde, turminha da alegria! E aí, como vocês estão? Conseguiram ontem fazer várias caretas de triste, de alegre, até outras diferentes na frente do espelho, desenharam? Quem ainda não conseguiu mandar a fotinho pra Pro, manda, tá bom? Que aí a Pro quer ver esses rostinhos lindos fazendo várias caretinhas bem legais. Bom, chega um pouquinho de conversa e vamos para a explicação da atividade de hoje, que é bem mais divertida. Vamos lá? Então, turminha, olha lá, hoje é a nossa última atividade, separada aí pelos saquinhos, sobre o ver, né? Sobre o sentido do ver, da visão, de utilizar esse sentido, que é o olho, que a gente está trabalhando. Então, essa é o livrinho que a gente usou e a gente vai fazer hoje a nossa última atividade sobre esse sentido que é a visão. Então, para terminar, digamos assim, com chaves de ouro, a Pro trouxe uma atividade bem legal para a gente estar fazendo. Então, vocês vão pegar no saquinho de vocês essa folhinha que está escrito assim, ó, atividades do dia 3 de junho. Vocês vão ver que é uma folhinha só. Por quê? Porque junto com essa folhinha, a gente vai ter algumas atividades para a gente fazer e também o livro de matemática, tá bom? Então, a primeira questão aqui que tá falando é, na verdade, pra gente brincar. Ó, ela está falando assim, ó. Vamos brincar de fazer sombra. E aí, turminha, alguém já brincou de fazer sombra? Escolha um lugar bem escuro, acenda uma lanterna ou um abajur e faça esses movimentos com as mãos. Então, olha lá, olha que interessante essa brincadeira. A gente utiliza a luz, né, no caso de uma lanterna ou de um abajur, e deixa o ambiente todo escuro. Então, a gente, com a nossa mão, a gente consegue formar algumas imagens na parede. Uma parede branca é o ideal, tá, turminha? Então, a gente consegue brincar fazendo várias formas. Por exemplo, ó, esse aqui parece um coelho, né? A gente tem um que parece um cachorro, um lobo, né? Então, dá pra formar várias coisinhas. Esse aqui parece até um porquinho, né? Um alce. Então, dá pra formar muitos animais. Fora esses daqui, dá pra formar vários. É só a gente estar procurando também na internet, se quiser, com a mamãe, com o papai. Procura outras imagens para vocês também estarem fazendo. Chama a mamãe, o papai, a titia, quem tiver com vocês, a irmã, o irmão, para também estar brincando, tá? De fazer sombra com as mãos. Tá bom, turminha? A Pro também vai fazer aqui sombra com as mãos e vai mostrar para vocês. Bom, quando eu terminar de fazer essa atividade aqui, lembra de tirar a foto e registrar para a Pro, tá bom? As brincadeiras que vocês fizeram. Aí, a gente vai para outra questão, que é a questão 10, que fala assim, ó. Para abrir o livro de matemática, na página 41, 42 e 43. E com os olhos bem atentos, descubra qual é o padrão realizado nas atividades dessas páginas. Então, lembra quando a gente trabalhou padrão, turminha, há um tempo atrás, que a gente falou sobre as cores, que as cores a gente consegue formar vários padrões? A gente vai falar sobre isso de novo. Então, vocês vão pegar e vai abrir o livro de matemática, lá na página 41, ó, 41. É formado por quem? Qual o algarismo? O 4 e o 1, ok? Então, olha lá. A Pro tem uma folhinha que ela imprimiu do livro de matemática e ela coloriu igual o de vocês, para ficar parecido, para a gente conseguir entender o que tá pedindo nessa atividade. Então, olha lá. Lá em cima vai ter uma explicação dessa página. Vamos estar lendo. O tabuleiro de xadrez tem casas quadradas. Ele tem um padrão. Se uma casa é de uma cor, suas vizinhas são de outra cor. Então, quem já jogou dama ou quem já jogou xadrez
ou se não jogou, mas já viu alguém jogando, ou já viu esse tabuleiro, vocês verão que ele é cheio de quadradinhos, e os quadradinhos, eles são de cores diferentes, digamos assim, que na verdade são duas cores, né? Então, temos, por exemplo, um quadradinho branco, um preto, um branco, um preto, um branco, um preto. Ou se não, um branco e um dourado, um branco e um dourado, e assim vai. Então, eles fazem esse padrão. Qual que é o padrão daqui? É, por exemplo, um branco, um preto, um branco, um preto. Então, eles vão fazendo um de cada cor. Então, o vizinho nunca vai ser igual a ele, vai ser diferente, entendeu? Então, aqui no xadrez, a gente tem um padrão de cor. Assim como no xadrez, a gente também tem outros lugares que tem padrão, tá? Então, este é um outro tabuleiro com casas triangulares. Então, olha lá, aqui na imagem tá mostrando outro tabuleiro, só que ele é todo feito de triângulo, não é? E aí, a gente tem que terminar de pintar ele. Não sei se vocês conseguiram ver, mas ele tem o quê? A cor laranja e a cor verde, né? Nesse tabuleiro. Só que, lembra que tem um padrão? Um padrão, ele não pode ser, como posso dizer assim, não pode desfazer o padrão, temos que continuar o padrão. Então, olha lá, se você olhar aqui, ele tem laranja, verde, laranja, verde. Quem será que vai vir aqui para continuar esse padrão? Será que é o laranja? Ou será que é o verde? Tem que pensar aí, tá? Aí, eu vou colocar laranja, verde. Aí, pode ser qual que é aqui? Eu acho que é esse mesmo que você pensou. O laranja. E aqui vai vir o verde. E aqui vem o laranja de novo. Só que eu estou olhando assim, e se eu olhar reto? Se eu olhar na horizontal? Se eu tenho aqui verde e laranja, quem será que vai ser aqui? Quem será? É o verde, para ficar verde, laranja, verde, laranja, verde, laranja, verde. Mas aqui eu tenho um verde. Quem será que vem aqui para fazer um padrão? Continuar o padrão? Ah, esse aí mesmo que você falou, o laranja, tá? Então, laranja, verde, laranja, verde. Esse é o padrão, tá bom, turminha? Então, eu tenho que tomar cuidado para pintar. Se quiser, faz o seguinte, antes de sair pintando, marca certinho um quadradinho, por exemplo. Ah, eu sei que esse aqui é verde, eu vou lá e faço só um risquinho de verde. Aí, eu sei que esse aqui é verde também, faço um risquinho de verde. Ah, esse é laranja, eu faço um risquinho de laranja. Quando eu terminar de ver isso, eu confiro e aí depois eu pinto, ok? Então, esse é o primeiro padrão. Terminando esse, da página 41, eu vou para a página 42, que vai ter mais padrão ainda para a gente ver. Olha lá, aqui os padrões, eles são um pouquinho mais diferentes, eles usam mais cores. Aquele lá tava usando só 2 cores, não é? Esse padrão aqui, ele já usa 3 cores. Só que além de ser 3 cores, a quantidade também mudou. Então, vamos ler o que tá falando aqui, ó, no 2. Agora, descubra o padrão e termine de pintar o desenho. Então, olha esse padrão aqui, ó. Ele possui cores amarelas, verdes e vermelhas. Só que não é pintada a mesma quantidade. Ó, é uma amarela, 2 verde, 3 vermelha. Aí, repete de novo o padrão. Uma amarela, 2 verde, 3 vermelha. Uma amarela, 2 verde. E agora vai vir o quê? Isso, 3 vermelhas. Então, eu tenho que continuar o padrão, tá bom, turminha? Pintando certinho para ficar esse formato de padrão correto, ok? Aí, eu vou terminar esse, eu tenho que seguir esse padrão. Um amarelo, 2 verdes, 3 vermelha. Um amarelo, 2 verdes, 3 vermelha. Até chegar no final, tá? Aí, aqui embaixo,
O desenhista se distraiu e errou no padrão. Ai, 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 ele não prestou atenção e acabou colocando errado. Vamos ver. Olha, aqui temos quanto? 4 verdes e 4 vermelhas. 4 verdes, 4 vermelhas. Então, tem que ser assim. Só que em alguma parte aqui ele se confundiu. Então, na parte onde ele se confundiu, a gente vai ter que colocar um X lá no lugar, porque ele errou aquele pedaço. Então, alguma dessas pecinhas está errada e a gente vai ter que marcar com um X, ok? Então, nesse a gente não vai pintar, a gente vai achar a pecinha que ele errou, que ele tinha que ter colocado de outra cor e vai fazer um X. Depois, a gente vai para a quarta questão. Observe os ladrilhos de uma parede. Então, olha lá, na parede de casa, normalmente na cozinha, ela tem azulejo, né? Que é, no caso, para não sujar a parede, que é de concreto, que é passado, né? Pintada. Então, normalmente tem azulejo. Nessa casa aqui, os azulejos, eles são coloridos, olha. Só que o que acontece? Eles têm um padrão, então aqui também tem padrão. Então, aqui nessa casa, o padrão é vermelho. Eu sei que o meu vermelhinho tá um pouquinho mais escuro, tá? Mas é vermelho, amarelo, azul. Quem será que vai ser aqui? Para continuar, ó, vai ter uma cor aqui, amarelo, azul. E aí, quem será que é aqui para mim pintar o padrão certo? Eu vou pintar. Aí, depois, aqui continua, ó. Amarelo, azul, vermelho. Quem será que vai ser agora? Para continuar o padrão, quem que vem depois do vermelho na parte de cima? Ah, o amarelo. Então, o amarelo vem aqui. Amarelo, azul. Isso, vermelho. Aí, eu tenho que continuar aqui. E aqui? Eu tenho azul. Quem que vem depois do azul? Eu vou descobrir e vou pintar e vou continuar a sequência, tá bom? E aí, eu quero ver esses azulejos bem caprichados. Quando eu terminar isso, eu vou para a última página. A página 43, tá? Então, na página 43, a gente vai continuar também falando sobre os padrões. Só que, olha lá, vamos ver o que tá falando aqui, ó. Essa fileira de ladrilhos tem um padrão nas formas e nas cores, observe. Então, olha lá, turminha da alegria, além de ter cores padrão, também tem forma. Então, olha lá, a forma aqui é o quê? Triângulo, círculo, triângulo, círculo, triângulo, círculo, triângulo, círculo, triângulo, círculo. Círculo. Então, tem tudo isso de padrão, de formas. Agora, de cores. Azul, verde, azul, verde, azul, verde, né? Então, aqui tá outro padrão. Um padrão de cores e um padrão de formas. Agora, como é esse padrão? Olha lá, ela falou triângulo, círculo, triângulo, círculo. Muda a cor de uma figura para a seguinte. Mudam a cor e a forma da figura. Então, olha lá, não é só a cor que muda, a figura, a forma da figura também muda, ok? Você está de acordo com o que eles disseram? Aí, você vai me responder se sim ou se não, tá bom? Aqui no cantinho. Aí, vem a questão número 6. Turminha, se essa questão não couber no livro de matemática para responder, pede para a mamãe ou para o papai uma folha de caderno, escreve a resposta na folha de caderno e põe dentro do livro de matemática junto nessa página. Depois a programpeia, tá bom? Porque tem turminha que tem um pouquinho da letra um pouquinho grande, então não vai caber aqui nesse espaço, tá? Então, na questão 6, ela fala assim: descreva o padrão de cada sequência. Então, qual que é o padrão aqui? Será que é só de cor? Será que também é de forma? E aí, qual que é o padrão? Ali em cima era triângulo, círculo, mas também era azul, verde, azul, verde. E aqui, vai ser como? Vai ser o quê? Retângulo e triângulo. Só que tem um retângulo em pé, então é retângulo deitado,
triângulo, retângulo em pé, retângulo deitado, triângulo, retângulo em pé, retângulo deitado, triângulo, retângulo em pé. Só que as cores também alteram, então é amarelo, verde, amarelo, amarelo, verde, amarelo, amarelo, verde, amarelo. Então, eu tenho que descobrir se, no caso, esse aqui a Pro falou, e aí vocês vão escrever. Qual que é? É amarelo, verde, amarelo, amarelo, verde, né? Tem a sequência de cores e tem a sequência também de formas, né? Que é retângulo e triângulo. Aí, na B, olha lá, aumentou aqui então, hein? Tem quadrado agora, tem um quadradinho e também aumentou as cores. Aí, eu vou ter que pensar aqui, turminha, qual que é essa sequência de forma e qual que é a sequência de cor e eu vou escrever, ok? A 7, turma, a gente não vai fazer, tá? A 7 a gente vai deixar por enquanto, porque essa daqui precisa da ficha 6 e a Pro não entregou a ficha 6. Então, essa daqui a gente vai deixar por enquanto sem fazer, ok? Quando eu terminar isso, eu acabei tudo. Turminha, então, eu vou tentar mostrar pra vocês como vocês podem estar fazendo. Pode ser que minha câmera não fique tão boa pra estar focando, porque a lanterna também vai estar ligada junto. Então, vocês precisam ou de uma lanterna igual a Pro tem, tá? Uma lanterninha pra estar usando, uma parede, qualquer canto da sua casa você pode estar usando. E vocês precisam apagar a luz e deixar um lugar bem escuro. Então, a Pro vai apagar a luz aqui, vamos ver como é que fica. Então, olha lá. Apaguei a luz, turminha, e aí acendi a lanterna, né? Então, acendendo a lanterna, e se eu mirando ela pra parede, eu já consigo pôr minha mão aqui na frente pra vocês, ó. E aqui atrás, vocês conseguem ver a sombra. Se eu coloco ela mais perto da lanterna, mais focado, desfocado fica. Se eu coloco mais longe, tá vendo? Mais pequena ela fica, mas dá também pra fazer várias coisas, tá? Então, vocês conseguem estar olhando lá os objetos, as imagens, e tá fazendo os bichinhos, os animais do jeitinho que vocês quiserem. Como a Pro tá segurando a lanterna e tá usando uma só mão, a Pro não consegue fazer tantos bichinhos, né? Mas vocês podem estar pedindo a ajuda da mamãe e do papai, e aí vocês conseguem pedir para eles segurarem a lanterna e vocês estarem gravando várias coisas. Fica bem legal, né? E aí, turminha, vocês conseguiram fazer as brincadeiras com as sombras, com as mãos, utilizando? Fizeram vários animaizinhos. Procura na internet também, não usa só as imagens que tem lá na folha. Lá vai aparecer várias formas com as mãos que a gente pode fazer para estar fazendo diversas imagens. E manda uma foto para a Pro também, tá bom? Então, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode chamar a Pro, que a Pro tá aí pra tirar as dúvidas, tá bom? Então, um beijão pra vocês e até amanhã!